Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. É muito comum na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina, que por vários momentos é corrida, que às vezes é bem apressada, que a gente se veja fazendo inúmeras coisas ao mesmo tempo e a gente não tenha um tempo reservado para refletir, para intuir, a gente entender, né, o porquê que a gente está fazendo aquelas coisas, ou se a forma que a gente está fazendo é a ideal, é a que mais nos beneficia, é a forma que mais tem a ver com os nossos valores. Porque é muito comum que a gente sinta que o tempo todo a gente precisa fazer coisas, estar sendo produtivo, ou seja, a gente sempre tem que estar aqui nesse momento percebendo várias outras coisas. A gente não pode estar completamente entregue ao que a gente está fazendo. A gente não pode estar completamente presente naquilo que a gente está fazendo. Porque a gente precisa estar sempre se precavendo contra o mal, sempre pensando em possíveis problemas, e sempre pensando em como solucionar esses possíveis problemas, né, que muitas vezes podem não acontecer, mas a gente sempre tem que estar ali se precavendo, sempre estar com a atenção em várias coisas ao mesmo tempo. A gente não consegue se entregar para esse momento ou para as atividades que a gente está realizando. E esse excesso de fazer, acaba causando na gente uma falta de sensibilidade, uma falta de encantamento pela vida. Então eu tô sempre fazendo alguma coisa, mas eu não tô sentindo o que eu tô fazendo. Eu não tô percebendo o que eu estou fazendo. Eu não tô pondo a minha alma, o meu coração naquilo que eu estou fazendo. Eu estou fazendo aquilo porque é minha obrigação, porque é minha responsabilidade, porque se eu não fizer isso, o que, que as pessoas vão falar de mim? Então eu preciso estar o tempo todo fazendo coisas e como eu tenho que estar o tempo todo fazendo tudo, eu não tenho esse tempo para sentir, para intuir. Então vai dando uma impressão cada vez maior na nossa vida de esmagamento da nossa alma, do nosso coração. Então a gente se sente que não está fazendo as coisas que a gente realmente ama, que está desperdiçando pouca vida, ou que está entrando em muito estresse, porque a gente não tem esses períodos para refletir, para sentir, para intuir o que de fato a gente poderia fazer, o que realmente tem a ver com os nossos valores, o que realmente tem a ver com a gente, e pôr em prática. Porque a gente está ali tumultuado de inúmeras obrigações, inúmeras requisições, que muitas vezes não se tratam de requisições nossas, mas sim requisições de outras pessoas. Então, alguém de fora que espera que eu faça algo, alguém de fora que pede que eu faça algo, ou alguma requisição social do tipo, se você não fizer isso, você não será amado. Se você não fizer isso, você não vai ser aceito. Se você não fizer isso, você não vai chamar atenção, ninguém vai olhar para você. Então a gente se obriga em muitos momentos a fazer coisas que não têm a ver com a gente, a ir para locais, a frequentar lugares que não têm a ver com a gente. E isso acontece principalmente porque a gente ainda não se conhece. Se a gente se conhecesse de fato, a gente ia perceber que uma coisa não tem a ver com a gente. Um local, uma atividade, né? Mas como a gente ainda está num processo muito inicial de autoconhecimento, todos nós ainda estamos aprendendo sobre nós mesmos, estamos no início dessa caminhada, é muito difícil a gente perceber o que é pra mim, o que não é. O que tem a ver com os meus valores, o que não tem. Eu estou fazendo isso porque os outros me pediram, porque os outros esperam isso de mim, ou porque eu realmente quero fazer isso, porque eu realmente gosto de fazer isso. E a gente tem algumas obrigações, é claro, algumas coisas que a gente tem que fazer, a gente tem que viver em sociedade, a gente tem que cumprir algumas coisas na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia.
Porém, se a gente só faz coisas sem intuir, sem sentir em nenhum momento, sem ter períodos para digerir essas situações e de colocar nossa alma, o nosso coração, a nossa consciência na nossa vida, a gente vai sentindo uma sensação cada vez mais de esmagamento, como se a gente tivesse sido esmagado, como se a gente não tivesse possibilidade de sentir, como se o nosso coração tivesse travado, que a gente não está conseguindo pôr a nossa excelência para fora. A gente está se prendendo, porque a gente está o tempo todo fazendo inúmeras obrigações, a gente está o tempo todo atendendo inúmeras requisições que não tem a ver com a gente de verdade, que não tem a ver com os nossos valores, por causa muitas vezes de olhares de outras pessoas, de requisições sociais de outras pessoas, pessoas que às vezes a gente nem conhece, né? Mas a gente tem muitas vezes o medo de que aquela pessoa fale, de que aquela pessoa olhe, de que aquela pessoa me julgue. Se a gente se conhecesse um pouco mais, a gente ia conseguir entender o quanto muitas vezes fazer várias coisas, inúmeras coisas o tempo todo, é uma estratégia para a gente fugir da gente mesmo. Porque a gente está fazendo um monte de coisas no piloto automático, né, de forma automática, não está sentindo nada, está vivendo todas essas situações de forma automática, de forma superficial. Então, a gente não entra em contato com a gente, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos de forma mais profunda. Então, a gente sempre fica ali no raso. Quando a gente faz uma atividade, vai para um lugar, está vivendo, quando a gente vive um momento presente com entrega, a gente entra num contato mais profundo com a gente mesmo. Aquele contato, ele traz autoconhecimento para a gente. Aquele contato viabiliza a conexão com o que a gente verdadeiramente é e nos tira das ilusões. Mas se o tempo todo a gente está fazendo tudo, a gente não tem um período de relaxamento, um período para meditar, um período para intuir, a gente está sempre fazendo as coisas no piloto automático, a gente está fugindo da gente mesmo. Porque embora a gente esteja fazendo inúmeras coisas, nenhuma dessas coisas a gente está entregue. Nenhuma dessas coisas a gente está presente ali no momento. Então a gente está entrando num contato superficial com essas coisas e com as experiências, com as oportunidades que essas coisas poderiam nos trazer. Então a maioria do tempo a gente está como um robô que faz as coisas, que não sente, que não intui, que se perguntar para ele por que ele está fazendo isso, é porque ele foi programado, porque ele não sabe exatamente o motivo do porquê ele está fazendo. Ele simplesmente faz. É o que a gente faz normalmente no nosso dia a dia, a gente simplesmente faz coisas. Mas se vem alguém às vezes um terceiro perguntar por que você está fazendo isso, muitas vezes a gente nem sabe o porquê a gente está fazendo. A gente fala que é porque a gente precisa fazer, mas necessariamente nem sempre a gente precisa. Às vezes a gente acha que precisa, mas não necessariamente. Então a gente fica preso no olhar das outras pessoas, na requisição das outras pessoas, porque a gente não tem esse próprio olhar para dentro. A gente não tem o nosso próprio olhar. Então a gente precisa o tempo todo do olhar das outras pessoas. E muitas vezes, para você ter o olhar dos outros, você precisa entrar ali na rodinha, fazer as coisas que todo mundo faz. Você precisa fingir ser algo que não é, muitas vezes, usar uma máscara, para as pessoas poderem te olhar. E se você não tem o seu próprio olhar, se você próprio não olha para dentro, não se percebe, aí sim que você vai ficar extremamente desesperado atrás do olhar das outras pessoas. Porque você não se conhece, você não se percebe, então você precisa estar o tempo todo sendo olhado pelos outros, sendo percebido, sendo aplaudido, né? Que faz parte ali do nosso ego, que quer estar o tempo todo sendo reforçado. Porque a vida ela vai ficando chata, vai ficando monótona, a gente vai esmagando a nossa alma, aquilo que a gente realmente quer fazer, a pessoa que a gente realmente quer ser, a gente vai esmagando, vai ficando para debaixo do tapete. Quando a gente passa a meditar, quando a gente passa a olhar para dentro, é comum que a gente entre num período de reestruturação, porque a gente começa a perceber que existem vários aspectos da nossa vida
que já não nos servem mais. Relações que não estão mais saudáveis, não são mais sustentáveis. Locais que a gente vai, mas que a gente ia até então, mas a gente não sente mais alegria em ir, mais prazer em ir. A gente até pode ter a ideia de que o fato da gente começar a olhar para dentro, olhar para as nossas próprias necessidades, foi o que causou esses desajustes. Mas o fato era que essas coisas já estavam fora dos seus lugares, já estavam desajustadas. Elas já não nos serviam mais. Porém, como a gente não estava presente, como a gente não olhava para dentro, como a gente não estava atento a nós mesmos, como a gente não estava consciente da gente mesmo, a gente estava vivendo de forma automática, a gente não percebeu esses desajustes. A gente não percebeu essas desafinidades. Mas você começar a meditar não é o que causa isso, né? É um fenômeno que já existe. E a gente passa, muitas vezes, quando a gente começa a meditar, começa a olhar para dentro, começa a se autoconhecer, a gente vai passar por um período de reestruturação. E esse período de reestruturação, ele acontece várias vezes na nossa vida. A gente vai, reestrutura a nossa vida, a gente revê nossos valores, e a gente acha que já está tudo estável, tudo certinho. Do nada a gente vê as coisas de uma forma diferente, a nossa vida muda, a gente entra em momentos diferentes da nossa vida e a gente passa a ver as coisas também de forma diferente. E a gente tem que fazer novamente toda essa reestruturação. Mas não foi o fato da gente ter começado a meditar, ter começado a olhar para dentro, a atender as nossas próprias necessidades, que o caos se instalou fora. Mas ele já existia. O que faltava para a gente perceber aquele caos era a presença, era a entrega, era a consciência. E até então, como a gente estava vivendo no piloto automático, a gente não percebia. Quando a gente começa a meditar, a pôr a meditação aos poucos na nossa vida, a gente começa a ver as coisas sem tanta névoa, sem tantas projeções, tantos julgamentos, tantas requisições sociais. A gente consegue olhar para as coisas sem o nosso olhar estar impregnado do olhar de outras pessoas. Porque quando a gente olha para as coisas normalmente na nossa vida, né, nesse estado que a gente está a maioria do tempo, a gente olha, mas a gente não olha com os nossos próprios olhos. A gente olha para uma coisa, vê uma coisa, olha para uma pessoa, enxerga alguém, e a gente já atribui as ideias que a gente ouviu sobre aquela coisa, sobre aquela pessoa. A gente já começa a pôr aquilo numa caixinha, falar isso é bom, isso é ruim, isso é chato, isso é legal, isso é interessante. Ah, isso eu não vou muito com a cara, isso eu não gosto muito. A gente já começa a pôr em caixinha, já começa a definir. Porque a gente não consegue olhar para as coisas como elas são. A gente precisa pôr aquilo numa caixa. A gente precisa julgar. A gente precisa pôr uma etiqueta naquela coisa. Para a gente sentir que aquilo é conhecido. Só que quando a gente faz isso, quando a gente põe uma etiqueta em algo, a gente põe algo dentro de uma caixinha, a gente na verdade não está enxergando aquilo de forma clara. A gente está enxergando aquilo através de uma ilusão, que é a ilusão do nosso ego, do olhar das outras pessoas dentro de nós. Né? Não é o nosso verdadeiro olhar, não é um olhar que penetra profundamente nas coisas, é um olhar raso, superficial. Para a gente conseguir ter um olhar mais profundo sobre as coisas, a gente precisa ter esse espaço na nossa vida, mesmo que seja 5 minutos, 10 minutos, 2 minutos, para transcender a mente e além da mente e conseguir enxergar as coisas sem ficar o tempo todo julgando, sem ficar o tempo todo condenando, etiquetando as coisas, que é o que a gente faz na meditação. A gente vai além dos pensamentos, se torna de uma certa forma indiferente aos pensamentos, para que a gente consiga perceber a realidade sem filtro algum, de forma clara, porque os pensamentos eles são como barreiras, como filtros, então a gente não consegue enxergar a realidade da forma que ela é. A gente não consegue enxergar as pessoas da forma que elas são. A gente sempre enxerga de uma forma meio distorcida. A gente sempre enxerga essas pessoas de uma forma distorcida. Porque a mente sempre entra na frente. E aí quando a mente entra na frente, ela começa a julgar aquela pessoa. Só que no momento que a gente julga, a gente para de enxergar de forma clara aquela pessoa, aquela situação. Então a gente precisa ter esses momentos.
de meditar e ser indiferente aos pensamentos. Os pensamentos vão vir, a gente deixa eles vir e deixa eles ir embora. A gente não fica cultivando o pensamento. Esses períodos de meditação na nossa vida, de olhar para dentro, vai ajudar com que quando a gente olhe para a nossa vida, a gente consiga realmente entender se a gente está fazendo algo porque as outras pessoas nos requisitam, porque é o que as outras pessoas esperam da gente, ou se aquilo tem realmente a ver com a gente mesmo, com a nossa essência, com a nossa alma. É a meditação que traz esse olhar, é o autoconhecimento que traz esse olhar. E a gente vai conseguir cada vez mais implantando mais presença, mais consciência na nossa vida. A gente vai conseguir pôr o nosso coração nas coisas que a gente está fazendo. A nossa vida vai passar a ter mais sentido, porque a gente já não está fazendo, porque a gente já não está fazendo as coisas de forma automática, sem sentir. A gente agora está pondo o sentimento, está fazendo com gosto, com alegria, com prazer, porque agora a gente já sabe o que é pra gente e o que não é. Se uma coisa na nossa vida tem a ver com os nossos valores ou não. Mas pra gente poder saber isso, a gente precisa saber primeiro quais são os nossos valores. E a gente só percebe isso quando a gente passa a olhar para dentro, quando a gente entra nessa busca do autoconhecimento, de conhecer a gente mesmo. Então, muitas vezes, mais necessário, num período da nossa vida, a gente parar tudo e perceber o que a gente está fazendo, as nossas motivações, do que estar o tempo todo fazendo coisas, sendo produtivo, entre aspas, mas nunca fazer nada com profundidade, nunca fazer nada com presença, nunca aproveitar nada profundamente. Tá sempre ali no raso, no superficial. Nunca tá conseguindo aprender as lições que aquele momento está trazendo, a luz que aquela experiência está trazendo. Porque a gente está sempre no superficial, fazendo uma coisa pensando em 10 mil. Se você puder trazer a meditação para sua rotina, se você puder ter esses períodos durante a sua semana para refletir se as coisas que você está fazendo têm a ver com você, se as relações que você tem têm a ver com seus valores, as coisas que você faz, os lugares que você frequenta, para que você consiga estabelecer uma vida dentro da sua vida que realmente tem a ver com você, que realmente tem a ver com a sua essência, e não com a requisição das outras pessoas, não com o julgamento dos outros. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal. Eu vou